Bem-vindos à parte 1 do meu vídeo, do meu alienígena da coleção, eu acho que será Galáxias Distantes. Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e agora ensinarei para você a primeira parte aqui do meu alienígena. Para fazer o alienígena, eu vou usar essa tampa, né? É uma tampa de caixa de ovo. Uma artesã comentou comigo sobre essa tampa de caixa de ovo, que ela comprou, né, uma cartela e pensou assim, como será que a Elá usaria isso? E aí eu decidi testar, e vou testar aqui junto com vocês, não faço a menor ideia se isso vai dar certo, mas vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, ó, ela tem esses canais aqui entre elas, né, entre essas coisinhas aqui onde vai o ovo. E aí o que acontece? Aqui não tem, né? E tem aqui e aqui. Aí aqui já mudou. Tem aqui, aqui e aqui. E os do meio tem 4. Aí eu pensei em primeiro projetar alguma coisa usando a ponta. Aí eu vou cortar. Essa é uma tesoura geral que eu uso, claro, né? Pra não estragar a tesoura que a gente usa pra cortar fio e tecido. Gente, eu tô fazendo junto com vocês. Eu não faço ideia se isso vai dar certo. E agora, o que eu pensei? Em cortar assim, ó. Cortar aqui bem pertinho. Aí corta aqui reto. Aí aqui tem uma aba. Cortei. Ó, cortei. É que eu tô pensando, né? Então o que eu tô pensando? Em cortar assim, rente. Usar, ó, vou cortar aqui, tá vendo que tem essa aba assim? Tô planejando, de repente, usar essas duas canaletas aqui, né? Essas passagens aqui de uma coisinha dessa pra outra, em como se fosse algo assim pro bichinho respirar. Sei lá, tô aqui pensando. Porque assim, né? A artesã comentou, depois se ela me permitir, eu falo, né, o nome dela na hora que eu postar. E aí eu fiquei pensando. Aí fica desse jeito aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó. Aí, o que eu pensei? Corto reto. E vou ajustar esses cantinhos todos, ó, desse jeito. Só não cortar tudo, né, até acabar o negócio. Mas eu tô aqui pensando, não sei. É isso, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, né, que eu tenho aqui a minha playlist aqui do YouTube, que é o reutilizado. E aí eu gostei da ideia de pensar se é possível fazer alguma coisa com isso. A princípio eu acho ele meio molinho, mas vamos ver se dá para estruturar com o crochê e aí vamos ver se dá certo aqui essa história. Pronto, já cortei aqui a estrutura e aí com essa canetinha aqui, ó, da Círculo, eu vou marcar 3 pontinhos em cada parte. No meio. Essa canetinha a gente chama de caneta fantasma, ó, tá vendo como aparece bem? Porque depois que você passa, parece que não vai acontecer nada, ó. Aí ela vai, tá vendo? Ela vai aparecendo. E eu tô marcando porque a minha ideia é fazer furinhos para depois fazer o crochê. E é como eu falei, eu tô testando aqui com vocês. Ainda não sei se é possível deixar isso ou eu corto isso. Não sei. Ainda tô vendo como é que fica melhor.
Mas essa é a playlist do Reutilizados. Neste caso aqui, estou compartilhando com vocês esse meu estudo. E isso é uma coisa que eu faço desde criança. Olha lá. Marquei toda a volta. E agora, eu vou pegar essa agulha aqui, que é número 16. Eu vou aquecer e vou fazer esses furinhos aqui. E aqui eu tô pensando, quando eu for fazer o crochê, se eu deixo, ó, essa estrutura, ou se eu tiro. Ainda tô pensando a respeito. Mas vamos ver, tô testando com vocês, como eu falei. Vou usar esse maçarico aqui, mas é claro, você pode usar o fogão, né, também. E vou usar esta pinça, que ela trava, ó, ela trava aqui. Tá vendo? Pra segurar a agulha, seja o que Deus quiser. Vamos lá, ó. Tá vendo? Ela prende, ó, que bacana. E aí eu vou aquecer aqui e vou furar aqui meu negocinho. Espero não pôr fogo na casa. Esse aqui abre e acende. Já percebi que o buraquinho abre um pouco mais. Se você só de encostar, ele abre muito. Então tem que ir com calma mesmo, ó, por só a pontinha da agulha. Agora aqui é só fechar. Pronto, já fiz todos os furinhos. Agora só vou fazer um teste de crochê, mesmo antes de pensar no projeto com mais detalhes, para ver se não rasga na hora de crochetar. Para fazer esse crochê, eu usarei a agulha número 2 da Clover e o fio Amigurumi Soft na cor 5270. Vou começar aqui pelo lado, deixa eu ver. Vou começar aqui, ó, por aqui. Vou colocar a agulha no buraquinho que eu fiz. Passo e faço um nozinho. Aí agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Ele tá aguentando. Uma correntinha, um ponto baixo. E vou chegar até aqui. Agora, aqui tem essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Aqui farei 6 correntinhas. Vou pular essa parte e faço os 3 pontos baixos aqui do meio. Um ponto baixo, uma correntinha. E de novo, 6 correntinhas.
pulo e venho aqui no primeiro pontinho. Até agora deu certo, né? Gostei, acho que ficou bom o acabamento. Só tô em dúvida o que vai acontecer aqui, mas vou fazendo. E vou compartilhando aqui, vendo com, né, mostrando para vocês aqui a minha experiência em usar essa pecinha aqui da caixa de ovo, da tampa dessas cartelas de ovo, tá vendo? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, dei toda a volta. Agora aqui eu já farei 2 pontos baixos dentro de cada espaço de correntinha. Eu tentei fazer ponto baixo sobre ponto baixo e ponto baixo entre os espaços, mas ficou muito difícil. Eu achei melhor então, aqui seria o final da carreira. Eu vou marcar aqui no final dessa correntinha. E agora eu farei 2 pontos baixos no espaço de cada correntinha, que ficou mais fácil, porque fazer sobre o ponto baixo da carreira anterior ficou bem complicado, ficou muito difícil. Então farei aqui 2 pontos baixos em cada espaço de correntinha, e quando eu chegar aqui eu explico. Nessa parte aqui, fiquei pensando, porque aqui eu fiz 2 pontos baixos no espaço de cada correntinha, entre cada ponto baixo. Eu não fiz ponto baixo sobre ponto baixo, porque achei que ficou muito difícil. Chegando aqui, faço 2 pontos baixos. Até aqui, fiquei com 28 pontos. Aqui eu tenho uma correntinha de 6 correntinhas. Aí eu pensei, faço 30 ou faço os 6? Porque eu tô tentando chegar aqui no múltiplo de 6, para que depois fique fácil dar continuidade aqui no corpinho dele. Portanto, eu fiz aqui 28, aí eu decidi pegar deste jeito aqui e fazer 6 pontos baixos. E aí eu tô pensando, se eu não conseguir o múltiplo de 6 aqui nessa volta, eu farei alteração aqui por mais ou menos pontos para dar o múltiplo de 6, para depois eu continuar com a receita, como a gente faz nos amigurumis, trabalhando com múltiplos de 6. Então, 28, né? Fiz aqui os 28 pontos. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que vou fazer 35. Então, farei 6 pontos aqui. E agora, eu farei os 2 pontos aqui dentro. Trinta e cinco, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46. Ainda não deu certo. Eu vou trabalhar melhor aqui, vamos ver. Então, me ajuda aí na conta. Se aqui eu tenho 28 e aqui no meio ficaria com 4 pontos, dá 28, 29, 30, 31, 32, certo? Para ter 42, faço 5 pontos baixos em cada espaço de correntinha. Portanto, fiz 28, faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora aqui no meio, então 28, 29, 30, 31, 32, 33... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Se eu não estiver enganada, deu certo. Agora farei uma carreira de aumentos. Pronto, se deu tudo certo, aqui eu fiquei com 42 pontos. Agora é o seguinte, eu preciso fechar essa parte. Eu já adiantei aqui o olhinho, olha só. Eu fiz o olho anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. Troquei de cor. Na troca de cor eu fiz um ponto baixo, um aumento. Fiz 3 carreiras de pontos baixos e fiz a diminuição. Antes de fechar o olho, eu coloquei aqui a pupila. E olha só, eu havia feito anteriormente o olho desta cor. Tá vendo? Eu fiz isso, aí coloquei o olhinho, né? Aí eu pensei, se a proposta é justamente reutilizar esta parte da embalagem do ovo, por que eu faria o olho com uma cor tão fraquinha? Por isso eu troquei, esse aqui é o pelinho do gatinho, por isso eu troquei pro laranja, porque concorda que o laranja aparece mais? Então é outra coisa que eu penso também. Uma coisa que não sei se muitas pessoas falam, mas é o seguinte. Qual que é o ponto principal desse bonequinho? É o olhinho. Portanto, a cor mais importante, neste caso aqui, será o laranja. Porque ele vai fazer isso, não vai? Tô aqui imaginando que essa parte transparente aqui, né, que é da caixa do ovo, da tampa da caixa do ovo, ela protege o olho porque ele não tem pálpebra. Minhas ideias aqui a respeito do motivo do bonequinho ser desse jeito. Portanto, se eu coloco uma cor clarinha, fica bonitinho também, mas não dá destaque para aquilo que é mais importante nesse bonequinho, que é justamente o olhinho dele. Aí eu lembrei desse detalhe, eu vi que não ficou tão destacado assim, e aí eu venho aqui e coloco o olho laranja. Isso são coisas que eu vou planejando, vou pensando na hora em que estou fazendo cada bonequinho. Pensei até em fazer ele se movimentar aqui dentro, mas aí começa a ficar um projeto um pouco complexo. Eu tenho que pensar nisso também, que não seja um projeto muito difícil, porque para quem faz, fica fácil. Agora, para reproduzir, né, para que vocês reproduzam depois, pode começar a ficar um pouco complexo demais, porque nada mais fácil para quem cria, né? Portanto, como designer, eu tenho que pensar nisso também, que seja um projeto fácil de reproduzir. E aí, entenderam a ideia? Por que eu troquei o olho para a cor laranja? E aí é o seguinte, aqui eu pensei em fazer um disquinho, eu poderia pegar aqui pelas alcinhas de dentro e já ir fechando para encaixar o olho. Mas o que vai acontecer? O lado direito vai ficar do lado de cá, o lado avesso é onde vai aparecer, portanto não gostei da ideia. Eu tô vendo aqui se os 42 pontos dão certo, porque farei uma rodinha separada, com esse aqui. Farei uma rodinha separada e vou costurar pegando nas alcinhas internas. Por quê? Porque assim eu deixo o lado direito para dentro e coloco o olho. Outra coisa que eu tô vendo aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira dessa parte aqui, porque tá vendo que vai ficar muito apertado o olho? Para que ele fique numa posição um pouco mais confortável aqui dentro, farei mais uma ou duas carreiras, nesse caso farei carreiras com aumentos, para que o olhinho não fique tão apertado aqui dentro também. Então, se eu cheguei aqui com 42, se tiver 42, espero que sim. Eu sempre tenho um pouco de dúvida nessa questão de quantidade de pontos, é uma questão minha mesmo. Eu vou fazer agora, se deu tudo certo, farei 6 pontos baixos e um aumento normal. E aí vejo se o olho cabe, se couber, deixo até a próxima carreira com 48 pontos. Se não, farei mais uma. Deu certinho, realmente tinham, né, os 42 pontos, portanto fiz 6 pontos baixos e um aumento, aí deu certinho aqui. Estou usando esse fiozinho para marcar, que pode ser o fiozinho, pode ser o alfinetinho, que você achar mais confortável. Aí agora eu vou colocar o olho novamente e vou ver se faço uma ou mais carreiras. Tô olhando, acho que deu, né? Acho que ficou bom. Portanto, agora farei uma rodinha, chegando até 48 pontos baixos e vou costurar nessa parte interna aqui. Eu acho que é mais fácil costurar, fazer a rodinha agora, parar essa parte, fazer a rodinha, costurar pegando somente as alcinhas de dentro e depois eu volto aqui somente nas alcinhas de fora e continuo o meu bonequinho. Tenho que lembrar também de colocar braços e pernas.
Aí eu tô pensando se faço braços e pernas de cordão de São Francisco, se faço de crochê, do que eu faço. Uma ideia que eu tive, que eu já fiz um projetinho, em breve devem mostrar pra vocês, eu fiz com cordão de São Francisco e coloquei tecido. Mas agora vou parar, vou escolher uma cor clarinha, porque existe um motivo para isso, daqui a pouco eu conto, para fazer aqui a rodinha, para costurar essa parte interna, para depois continuar aqui crochetando a partir aqui das alcinhas de fora para continuar o corpo do bonequinho, porque eu acho que agora já cabe aqui o olho dele. E já tô pensando aqui qual nome que será o nome dele. Tá vendo? Ó, vai ficar aqui o olhinho. Será que tá bom? Bom, eu vou fazer, se não tiver, faço mais uma carreira e assim eu vou ajustando. Ó, fiz a rodinha até chegar aqui na 6ª carreira, pra encaixar aqui. Acho que tem que fazer mais uma, tem que fazer mais umas carreirinhas. Mas mesmo assim, eu já percebi que vai ficar apertado, ó. Se eu colocar o olho aqui e colocar assim em cima, ficou justo, tá vendo, ó? Ficou muito justinho. Portanto, eu farei mais uma carreira do verde pra poder fazer essa parte aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei que se eu fizesse pontos baixos aqui e fosse diminuindo, ia ficar assim, ó, ia ficar do lado avesso lá dentro. Portanto, eu achei melhor fazer uma rodinha e costurar assim, vai ficar mais bonitinho o acabamento. Mas ainda está um pouco justo. Tô medindo aqui, ó, pode ser, acho que uma carreira só a mais vai ficar melhor aqui esse olho dentro dessa parte transparente. Portanto, eu fiz aqui esta carreira, né, deu 48 pontos, agora farei mais uma carreira, foram 6, né, pontos baixos e um aumento, agora farei 7 pontos baixos e um aumento, para que isso aqui fique um pouco mais alto, para encaixar melhor o olhinho. É de colocar esses LEDs aqui dentro, para essa parte ficar clarinha, mas tô vendo, ó, que não vai acontecer nada. O que eu vou fazer? Vou desmanchar e vou crochetar algumas carreirinhas aqui, talvez essas duas aqui, essas duas últimas, com o LED. Vamos ver se dá certo. Então, vou pegar aqui o LED, ó. Esse LED é esse que, pessoal, bom, vendia, né, na 25 de março, não sei mais se tem. Vamos ver como é que eu faço isso. Tem que ficar a lâmpada pra fora, né, lógico. E vou fazer aqui o crochê. Deve dar, né? Não peguei nada. Vou fazer, ó, um. E assim mesmo, vocês viram que eu tava fazendo o corpo. Aí eu achei aqui o LED, eu fui ver se dá pra crochetar com ele. Eu vou e volto. É assim mesmo, estou mostrando pra vocês exatamente como é que eu vou tendo as minhas ideias. Exatamente assim, eu resolvi que tinha que ter luz aqui. Posso apagar o LED? Claro que posso, mas tô achando bacana crochetar ali com... Ó, não deu certo assim. Então tem que lembrar de marcar, né? Então tô aqui. Marcar que eu digo o último ponto da carreira, porque eu tô vendo aqui que eu esqueci de marcar e depois vai ficar complicado. Pronto. Tô fazendo e pensando e falando com você. Pronto. Agora eu acho que eu vou fazer uma dobra para não ficar tão distante uma lampadinha da outra. Como eu falei, tô planejando aqui junto com você. Não faço a menor ideia se isso vai dar certo, se não vai. Mas tem que dar. Normalmente dá. Vamos ver. Aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ajustar tudo. Agora eu vou fazer... Um... Dois...
3. Aí aqui tem um aumento, é isso? É. Então agora eu vou deixar a lampadinha pra fora. Que não é tão simples. Tem que fazer assim. 1, 2. Isso, ó. Aí volta. Tá vendo? Assim dá certo. Pronto. Eu estava aqui na carreira 3 pontos baixos e um aumento. Entre o terceiro ponto baixo e o aumento, eu fui colocando o LED. E eu dobrei, como vocês viram no comecinho, eu dobrei para encaixar o LED. E fui prendendo aqui atrás, dando alguns pontinhos com o próprio ponto baixo, para que ele ficasse bem certinho no lugar. Ainda estou estudando como que farei para poder acender os LEDs, né? Acender e apagar e até trocar a bateria. Mas por enquanto eu tô achando que só uma carreira mesmo é o suficiente de LED. Olha que bacana, não fica legal? Bacana, né? E lembrando que agora voltarei pro verde para fazer mais uma carreira aqui de aumento. Eu fiz os 6 pontos baixos de um aumento, agora estou fazendo 7 pontos baixos de um aumento para dar uma altura maior, para que o olho fique melhor aqui dentro, não fique tão batendo, né, tanto aqui. Lembrando que essa partezinha bege aqui, eu vou costurar este olho aqui, para depois costurar esta parte. Agora, infelizmente, eu vou ter que cortar o fiozinho do LED e ele vai apagar. Mas tô amando, ó, ver ele brilhante aqui dentro. Bem legal, né? E vou continuar aqui o projetinho. Essa parte aqui vai esperar um pouquinho. Ó, cortei. Depois isso aqui eu vou conectar com a bateria. E agora eu parei aqui, porque agora eu vou continuar essa parte. Porque eu farei mais uma carreira, como eu falei. E depois eu continuo essa, até dar a mesma quantidade de pontos para eu costurar uma na outra. Então agora eu vou continuar aqui 7 pontos baixos e um aumento. Lembrando que estou usando a agulha número 2, ou seja, o ponto tá bem justinho. O que acontece, se o ponto for mais largo, talvez tenha que reavaliar a quantidade de pontos, porque aqui tá tudo bem justinho, tá? Então presta atenção, porque isso aqui é fixo, eu não tenho como alterar os pontos de acordo com essa parte aqui. Pronto, aqui cheguei em 48 pontos. Aqui eu também tenho os 48 pontos. Aqui estão os LEDs. Agora eu vou costurar o olho. Antes de continuar, eu vou costurar o olho aqui. E depois eu vou costurar esta parte na outra. Assim já tenho a parte de cima aqui do meu bonequinho. E depois eu vou encontrar um jeito, eu já tenho uma ideia de como conectar esses fiozinhos aqui para que esta parte aqui acenda. Que agora eu cortei, né? Do fio maior que eu tinha de LED, então tá sem a pilha, sem a bateria. Portanto, agora farei a costura e depois aqui eu vou encontrar um jeitinho para que isso acenda. Para costurar o olho, eu decidi o seguinte. Vou dar uma olhadinha aqui, ver onde foi feita a troca de cor. Já que é bem mínima, né? Mas mesmo assim sempre tem alguma diferença. E eu pensei em fazer assim, fazer ele virado um pouquinho para cima, para que fique melhor ali no capacete dele. Estou com linha de costura normal. Então vou passar aqui, ó, na parte branca, 1, 2, deixa eu ver. Ó, 3. Vou passar aqui por um ponto. Vocês viram que eu dei uma achatadinha? Eu achatei porque eu gosto, ao invés de deixar a bolinha certinha, eu gosto de deixar assim. Até também para não ter que fazer uma cúpula tão alta, né? A parte do capacete dele. Pronto. Fiz isso. Vou passar por dentro do anel mágico. Prestar atenção se este fiozinho aqui que vai conectar com a bateria está solto. Vou até aproveitar para prender melhor aqui estes fios. Vou dar uma olhada, ver se tá bom.
E vou usar um botão aqui do outro lado, ó. Vou passar pelo botão, que eu acho que vai ficar melhor, mais bem preso. Vou voltar aqui pelo anel mágico. Deixa eu passar primeiro assim, né, pra não enroscar demais. Vou deixar esta parte aqui, né, onde eu finalizei pra trás. E vou costurar aqui. Passei por 2 fios agora, por 2 pontos, quer dizer. Pra que ele fique um pouquinho pra cima, tá vendo? Ele não pode ficar pra baixo. Volto lá no meu botão, passando pelo buraquinho aqui do anel mágico. Já vou prendendo um pouco mais esses fiozinhos todos aqui. Voltei. E assim eu costuro o olho aqui nessa base. Acho que vou puxar ele um pouquinho mais pra trás e pra fazer isso, vou pegar um pontinho mais aqui atrás, ó. Vamos pôr o capacete pra ver como é que fica. Ah, eu acho que tá bem bacana, ó. Tá ótimo. Então agora eu vou finalizar essa costura e agora eu vou costurar estas duas partes aqui e depois eu continuo o verdinho. E para costurar eu decidi o seguinte, eu vou arrematar essa carreira, vou costurar, depois eu retomo o ponto. Então vou cortar aqui. Eu acho que eu me sinto melhor fazendo assim para não ficar nenhum degrau aqui. Ó, puxei. Vou pegar a minha agulha de acabamento. Ó, só puxei a argolinha. Eu acho que fica melhor o acabamento. Se você quiser continuar direto, tudo bem. Mas eu gostei mais da ideia de fazer isso aqui, ó. Conto 1, 2 pontos pra frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Passo por cima da alcinha do último ponto crochetado. E ó, finalizei. E depois por baixo, de frente pra trás, né? Por baixo das duas alcinhas do ponto finalizado. Do ponto que eu pulei. Aqui no bege, vou arrematar do mesmo jeito. Vou puxar a argolinha e fazer também aqui o acabamento, tirando esse degrauzinho. E assim como no outro, eu dou um nozinho, ainda mais aqui que não vai aparecer, que vai ficar embaixo, né? E aqui no caso, só pra não ficar nada pendurado aqui enquanto eu crocheto, eu tô amarrando com o fio do anel mágico. Eu já dei um nozinho ali, passando por baixo do ponto. E aqui eu fiz assim. E pronto. Assim fica mais confortável. Pode ser até que seja exagero meu, cortar fio, arrematar. Mas é uma questão minha. Tem que estar tudo muito organizado para eu me sentir confortável para continuar. Agora é o seguinte, vou colocar um sobre o outro. Vou posicionar bem a parte do olho centralizado aqui com esses dois negocinhos, que aqui depois eu vou fazer um outro crochêzinho aqui. Eu já fiz um teste, deu certo, por isso que eu não crochetei nem nada aqui. E aí agora eu vou costurar uma parte na outra. Vou posicionar e vou prender com esta presilhinha aqui, ó, para não sair do lugar. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar a alcinha aqui do bege, a alcinha de fora do bege, com a alcinha mais próxima de dentro do verdinho. Porque essa alcinha de fora, depois eu vou crochetar nela. O primeiro pontinho, eu vou fazer assim, ó. Dei um nozinho, aí pra não escapar, vou passar aqui por dentro. Aí agora, continua aqui a costura. Então, alcinha de fora do bege, alcinha de dentro do verdinho. Fiz o pontinho. E agora eu volto assim.
Só que aqui não vai aparecer, né? Mas estou mostrando como é que eu vou costurar as duas partes. E vou até o final, dando a volta desse jeitinho aqui. Sempre vai olhando, ver se tá tudo na posição certa. Acho que eu vou pôr um alfinetinho aqui. E darei toda a volta costurando assim. A alcinha de fora da parte bege, a alcinha de dentro do verdinho. E dou toda a volta. Ó, uma informação muito importante. Esses fiozinhos, desses fiozinhos de LED que eu usei aqui, eles vêm com plastiquinho protetor. Quando você corta o fio aqui, tem um plastiquinho protetor que você tem que tirar. De que forma? Você queima o fiozinho, eu usei esse aparelhinho aqui, né, para queimar. Depois passa o bombril para tirar a ferrugem, tirar a fuligem. E aí sim, você pode usar a bateria. Lembrando o seguinte, se não funcionar assim, ó, tô pondo um fiozinho de um lado, um fiozinho do outro. Tá vendo? Aí ele acende. Tô testando aqui. E para ligar, é só fazer isso. Você tem que tirar o plastiquinho. Eu fiz isso passando fogo e depois escovando com o bombril, né? Com palha de aço. E aí eu coloco o fio de um lado, o fio do outro. E acende. Se não acender, faz do outro lado. Ó, se eu fizer deste lado, não acende. Eu coloco um fio de um lado, um fio do outro. Aí acende. Tá? Isso é importante, porque você vai terminar, aí você vai tentar acender e não vai dar certo. Aí vai ficar chateada porque não deu certo. Mas para dar certo, é só mesmo dar uma queimadinha e tirar a fuligem para tirar a capa de proteção de plástico que tem nesse fiozinho, tá? Olha lá, ó, tá ficando bem bacana. Amei. Agora eu vou continuar aqui em pontos baixos, pegando por esta alcinha. E lembra que eu fiz 7 pontos baixos e um aumento. Agora farei 8 pontos baixos e um aumento toda a volta, pegando somente essa alcinha de fora. Pronto, terminei a carreira com 8 pontos baixos e um aumento, pegando as alcinhas de fora. Agora farei carreiras somente de pontos baixos. E vamos ver quantas carreiras eu farei. Ainda tô pensando na proporção aqui do bonequinho. Fiz uma carreira só de pontos baixos, mas percebi que ele vai virando assim pra cima, tá vendo? Portanto, agora farei uma carreira com diminuições. Eu farei 8 pontos baixos e uma diminuição, para ver se ele começa a virar para baixo, para não forçar o olhinho aqui dentro da cúpula dele. Fiz a carreira, 8 pontos baixos e uma diminuição, e eu já comecei a gostar mais do formatinho. Tô pensando em fazer ele um formatinho assim mais de peão. Então agora farei intercalado, né? Intercalarei
carreiras de diminuição com carreiras somente de pontos baixos. Mas tenho que pensar aqui nos braços dele. Então, tô pensando aqui como é que eu farei os braços também. Para fazer os braços e as pernas, eu decidi fazer com o cordão de São Francisco. Eu cortei aqui aproximadamente 28 centímetros e dei um nozinho em cada ponta. Ainda não sei qual será o tamanho final desse braço. Eu dou nozinho para ele não desmanchar enquanto eu tô crochetando. E eu fiz aqui 8 pontos baixos e uma diminuição, certo? A última carreira. Agora farei uma carreira de pontos baixos apenas. E nessa carreira eu vou encaixar o cordão de São Francisco. Ainda não sei o comprimento que ficará no final, porque depois eu vou definir o comprimento dos braços, será mais curtinho ou mais comprido. E eu vou encaixar as mãozinhas aqui nesse nozinho, como eu já fiz em outros bonequinhos. Então agora eu vou montar aqui essa última carreira, vou fazer essa última carreira aqui em pontos baixos, antes dos braços, e já vou encaixar o bracinho. A última carreira que eu fiz foram de pontos baixos e ela tem 54 pontos, porque a anterior eu fiz 8 pontos baixos e uma diminuição. Portanto, vou marcar a metade. Para este lado tem que ter 27 e para este lado 27. Fiz 11 pontos baixos, posiciono o cordão de São Francisco. E pego aqui no próximo ponto. E crocheto até aqui a outra marcação e introduzo o braço aqui também. Fiz 28 pontos e olha como tá aqui atrás. O cordãozinho tá passando por dentro do bonequinho. E agora eu vou continuar aqui em pontos baixos. Fiz 28, então antes eu fiz 11. Agora, nesta parte, fiz os 28. E eu vou ver se ficou boa a posição. Se eu faço o 27 ou o 28. Eu acho que é 27 mesmo. Lembra que eu falei 27 e 27? Então, venho aqui. Posiciono. E continuo em pontos baixos. Já prendi os braços. Agora farei carreiras de pontos baixos. E aqui é ponto também, tá vendo, ó, onde eu prendi o braço? Então, agora farei carreiras de pontos baixos para formar o corpo e depois eu começo as diminuições novamente. Fiz mais uma carreira de pontos baixos e desta vez eu vou passar este fio do LED aqui para fora. Deixa eu organizar tudo aqui. Porque esse fio vai ter que ser preso na bateria. Então, coloquei, ó, coloquei ele pra fora. Então, depois do braço, da carreira de pontos baixos do braço, fiz mais uma carreira de pontos baixos. E coloquei o fiozinho pra fora. E continuo a crochetar aqui carreiras de pontos baixos. Depois coloquei o braço, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, somente pontos baixos. E assim eu vou formando aqui o bonequinho. Agora farei uma carreira de diminuição. A última carreira foram 8 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 2 carreiras somente de pontos baixos e vou ver se ficou boa a modelagem, se faço mais ou menos carreiras de pontos baixos. Então, portanto, esta última
foram 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei mais 2 carreiras somente de pontos baixos. Carreira com 7 pontos baixos e uma diminuição, 2 carreiras somente de pontos baixos. Agora farei uma carreira de 6 pontos baixos e uma diminuição, e na sequência mais 2 carreiras de pontos baixos. Pronto, fiz as 7 carreiras, 7 pontos baixos, uma diminuição, depois fiz 2 carreiras, depois fiz 6 pontos baixos e uma diminuição, 2 carreiras somente pontos baixos também. E agora, como eu não quero que ele fique muito compridão, eu vou testar se fica bom já continuar fazendo carreiras de diminuição, sendo que a hora que chegar mais ou menos por aqui, vou colocar as pernas. Portanto, agora farei 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu fiz aqui os 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, farei 4 pontos baixos e uma diminuição. E dou toda a volta. Agora cortei 30 centímetros do cordão de São Francisco. Vou dar um nozinho também nas pontas. Assim. Aqui é o seguinte, eu preciso colocar as pernas alinhadas, bem alinhadinha, aqui com o braço. Portanto, eu vou marcar aqui, tá vendo? Porque as carreiras não são retinhas, elas vão ficando inclinadas. Então, eu vou marcar exatamente aqui o ponto onde está mais alinhado com o braço para posicionar cada perna. Pronto, coloquei uma marcação alinhado aqui. Veja que não estou muito preocupada nesse momento quantos pontos são. É claro, aqui vai dar uma contagem de pontos, mas pode ser que seja diferente para você. Portanto, dá uma olhadinha aí. O alinhamento certinho aqui com o braço, acho que posso pôr até um pouquinho mais para frente, tá vendo? Que aqui é onde eu vou colocar a perna, para que esteja alinhado, essa perna esteja alinhada ao braço. E aqui continua a diminuição. Agora serão 3 pontos baixos e uma diminuição.
3, coloco a perna, vou tirar o fiozinho para ficar mais fácil. E aqui farei a diminuição, que são 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora continuo em pontos baixos. E aqui também fazendo as diminuições, né? 3 pontos baixos e uma diminuição. E quando eu chegar aqui também continuo e coloco a outra perna. Vejo se está alinhada, agora continuo. E agora farei 2 pontos baixos e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, e ao final 3 diminuições seguidas. Aí eu vou encher com a fibra siliconada e depois faço as mãozinhas e os pezinhos. Depois coloquei as pernas, continuei as diminuições, fiz os 2 pontos baixos, uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. E agora, ao final, eu faço, é a minha forma de finalizar, faço 3 diminuições seguidas. Agora sim, tiro o fiozinho que eu uso para marcar. Agora, eu vou encher com a fibra siliconada e fechar aqui esses pontinhos. Uma coisa importante em dizer é o seguinte, esse amigurumi, ele não é um amigurumi básico. Portanto, caso você esteja começando, não que você não consiga fazer, consegue sim, só que tem que ter um pouco mais de paciência. O ideal é você começar por amigurumis mais simples, para depois fazer esses mais complexos. Não que ele seja difícil, não é, mas exige um pouquinho de habilidade na hora de prender, de costurar, de fazer essa partezinha aqui. Portanto, às vezes o pessoal me fala, mas eu quero fazer esse logo de início. Pode fazer, mas lembre-se que tem que ter paciência com você, porque não é um amigurumi básico, né? Só lembrando disso, isso é muito importante. Então agora eu vou finalizar aqui, como eu finalizo normalmente os amigurumis, mas antes disso, é claro, eu vou encher com a fibra siliconada. Quando for encher o bonequinho, eu costumo encher usando um pincel
eu quebro a pontinha para que ela fique áspera e fica mais fácil de colocar a fibra. O que eu percebi é o seguinte, enquanto tá enchendo, toma cuidado para não quebrar essa parte de plástico. E eu enchi o suficiente, ó, não enchi demais também, porque senão estufa demais aqui a parte do olho. E vai ajeitando enquanto você enche. Eu fui ajeitando e percebi que não podia encher muito, porque senão estufa demais aqui. Ó, o olho já ficou justinho, mas tudo bem, não tem problema. Eu não enchi demais, tá? E aí agora eu vou fazer o fechamento aqui. Eu já acho que tá suficiente. Vai ficar encostadinho mesmo. Óbvio, eu poderia ter feito algum outro tipo de estrutura aqui, mas eu não queria complicar demais esse amigurumi. Portanto, eu fiz assim, eu sabia que ele ia encostar, é claro, tá? Mas quando estiver enchendo, toma cuidado para não quebrar o plastiquinho, porque se quebrar, vai ter que fazer tudo de novo, né? Porque ele tá crochetado aqui. Não sei se dá para pegar os pontos, não dá para saber o que acontece com esses pontos aqui, eles vão ficar soltos, né? Aí teria que tirar essa parte toda. Então, quando estiver enchendo com a fibra, vai aos pouquinhos e vai percebendo como que fica aqui para que aqui se mantenha reto e não estufe demais a parte aqui de dentro para não estragar essa partezinha aqui do olho, tá bom? Aqui nessa parte, ó, da caixa de ovo, tá até estragadinho de tanto que eu testei já. Tem essas duas coisinhas aqui, tá vendo? Aí o que que eu pensei? Como é que eu vou cobrir isso? Aí eu comecei a estudar. Olha quantos estudos eu fiz para chegar à conclusão de qual cor seria e de como seria. Pensei um tubinho simples, mas eu achei que não ficou bacana. O primeiro que eu fiz foi esse, mas aí como eu resolvi fazer a mão também dessa cor, acabei mudando de ideia em relação à cor. Aí pensei em fazer essa cor aqui, mas eu não gostei dela com esse verde. E aí ao final mantive esta cor, ó. E aí aqui eu vou ensinar agora como é que eu fiz essa peça, mas veja que ela já fica curvadinha e ela vai encaixar aqui. A ideia é dar 2 pontinhos, colar, né, passar a cola universal, mas também reforçar a costura, reforçar aqui a fixação dessa peça com uma costurinha simples. Porque esse aqui é o duto que leva umidade aqui pro olhinho do bonequinho. Então, vocês viram, né? Quantos estudos até chegar a uma conclusão. Às vezes eu acerto de primeira, mas nem sempre. Porque eu fiquei muito em dúvida qual seria a cor, qual seria o ponto, né? Como ficaria melhor para encaixar aqui, como eu poderia encaixar. E aí eu gostei da ideia aqui de usar esse tom de cinza. E para fazer essa parte, eu fiz o seguinte, ó. Deixei mais ou menos um pouco mais de 1 palmo de fio. Faço um nozinho, como se fosse começar uma correntinha. Passo este fio curto por cima da agulha, viro para mim, laço e faço um ponto baixo. De novo, ó, o fio passa por cima da agulha, laço o fio que sai do novelo, passo por dentro das 2 alcinhas. Farei 12 pontos baixos deste jeito. Claro que se você quiser fazer correntinha, faça 13 correntinhas e volte 12 pontos baixos. Mas aqui eu acho que fica mais bonitinho o acabamento e você já faz direto os 12 pontos baixos. Agora eu farei uma correntinha a cada carreira e farei pontos baixos pegando somente nas alcinhas de trás. E aqui, nesse caso, eu faço o ponto V tradicional. Olha, eu tô escondendo esse fio. Por uma questão minha de produtividade, eu faço mais rápido o ponto V quando eu estou assim, fazendo vai e volta. Carreiras de vai e volta.
Agora é só fazer as carreiras pegando pela alcinha de trás e conte os 12 pontos baixos em cada carreira. Serão 22 carreiras, 11 gominhos. Aqui, ó, já fiz 10 carreiras, falta só mais uma e eu deixei assim para mostrar. Tá vendo aqui, ó, que falta metade? Cada gominho deste são 2 carreiras. Aqui ainda falta um gominho, significa que ainda falta mais uma carreira para formar esse gominho. Se eu virar desse lado, fica faltando a metade deste gominho. Portanto, lembra que eu falei, são 11 gominhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais uma carreira aqui, tenho mais um gominho. Assim, eu tenho 22 carreiras ou 11 gominhos. Cada gominho são 2 carreiras. Lembrando que a cada carreira tem que fazer uma correntinha e volta em pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Continuo sempre usando a agulha número 2, porque eu quero que o ponto fique bem justinho. E também para que encaixe melhor, tem a ver com o tamanho, tudo isso. Se seu ponto for mais largo, existe uma boa chance de ele ficar bem maior do que essa peça. Porque aqui, ó, eu fiz, o ponto é equilibrado, ele não é nem apertado nem largo, e estou usando a agulha 2. Tô terminando aqui a carreira, e ao final, eu vou só puxar a argolinha e vou deixar fio para costura. Terminei, deixo um pedaço de fio para costura. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Agora eu tenho 11 gominhos. E agora esse fiozinho eu só puxo. Eu não faço baixíssimo, não faço nada aqui para terminar. Para que ele já fique curvadinho, assim, desse jeito, eu faço o seguinte, ó, coloquei a agulha de acabamento, vou passar a agulha aqui e puxo. Passei só na alcinha mais externa, aqui deste lado. Agora, vou posicionar gominho com gominho. E eu venho aqui, ó, eu vim aqui, eu virei aqui nesta alcinha. Para começar a costura. Ali foi só para prender a pontinha, para não ficar fora, né, fora de alinhamento. Agora, eu vou pegar a alcinha mais externa que eu encontrar aqui, somente dos gominhos. Ó, peguei a alcinha do gominho, passo o fio e vou lá na alcinha do outro gominho. Passei, venho aqui no gominho do lado, na alcinha do gominho do lado. Ó, eu vou puxando e já vai curvando. E venho na alcinha. Portanto, a costura será somente pegando pelas alcinhas dos gominhos. Porque assim ele já vai curvando. Para ficar na posição para colocar no bonequinho. Vou de gominho em gominho. Veja, estou deste lado. Eu vou no gominho deste lado. Passo para esse lado, eu vou procurando o gominho, a alcinha do gominho. Enquanto eu costuro, ó, já vou puxando. Por quê?
Estou pegando só nas alcinhas do gominho, ou seja, eu costuro uma carreira não, que a carreira aqui do meio eu não costuro. Eu pego uma carreira só e a seguinte eu não pego. Portanto, eu vou costurando somente uma carreira sim, uma carreira não. Somente as alcinhas dos gominhos, ó. Eu peguei, vou lá para outra alcinha. Vou sempre olhando, vejo onde ela tá. E vou assim até o final. E vai puxando, ó. Para que ele vá curvando deste jeito aqui. Pronto, ó. Fui costurando, eles ficam assim enroladinhos. E é proposital para que eu possa encaixar aqui. Já tenho essas duas partezinhas. Vou costurar aqui. Vou colar primeiro com a cola universal e dar um pontinho. Espero que dê certo. Como eu falei, tô testando, tô fazendo e testando. Agora outro detalhe. Eu fiz as duas partes, certo? Para colocar aqui. Fiz as duas partes para colocar esta e esta. Mas eu não tô gostando muito. Ficou, parece chifre de bode, não parece? E aí, o que eu tô pensando? Eu vou fazer um só. Que esse é o tipo de coisa que só fazendo mesmo, por mais que eu te desenhe, faça tudo, eu achei mais interessante que fique apenas um. Eu não gostei das duas partes. Assim, ó, eu não achei bacana. Eu particularmente não gostei. Se você gostou, bacana, use os dois tubos. Eu vou usar um só. Eu achei mais interessante o desenho do bonequinho deste jeito aqui. Agora pra mim é um momento tenso, porque toda vez que eu mexo com cola, eu fico preocupada. Mas eu vou usar a cola Universal Círculo. Se você quiser, você pode usar cola quente, mas eu acho complicado porque a cola quente cola na hora. Aí caso você erre, não tem mais o que fazer. Vou passar cola. Deixa eu passar nos dois, né? Melhor. Sempre fico preocupada quando uso cola. Vou colocar os dois, ó. Tô encaixando as duas partes. Vou colocar uns alfinetinhos para segurar. Eu vou esperar secar um pouquinho, endurecer um pouquinho a cola. Essa cola, ela cola definitivamente em 72 horas. Mas aqui eu só tô usando como um reforço, porque agora eu vou passar uma costurinha aqui, uma costurinha à mão, né? Pronto. Só vou esperar endurecer um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mostrar pra você como é que eu fiz a mãozinha. E aqui é claro, só a colinha não é o suficiente. Entendeu o motivo de eu não usar os dois? Eu fiz os dois pra ver como é que ficava, mas sinceramente eu achei um pouco demais, né? Não gostei, pareceram chifres, eu não quero que pareça chifre. Aí eu achei melhor desse jeito. E por que eu tô usando isso? Porque esse plastiquinho aqui da tampa da caixa do ovo, né, da cartela do ovo, tem aqueles negocinhos. Aí você vai perceber que tem uns que tem dois, tem três e assim por diante. Aí você vai adaptando os tubos, né? Pra mim é o tubo de umidificação do olho, inventei essa historinha, pra encaixar aqui nessa tampa do ovo. Então aqui eu vou deixar endurecer um pouquinho, né? Endurecer um pouquinho a cola. E depois eu vou dar pontinhos.
só para ter certeza de que não vai sair do lugar. Como eu falei, é um alienígena. Eu gostei muito da mãozinha dele. Vou explicar agora como é que eu fiz essa mãozinha, tá bom? Decidi colocar tecidinho nos bracinhos dele. E é o seguinte, eu vou usar esse tecido aqui, ó, que é de Páscoa, mas não tem problema nenhum, porque ele vai ficar enrugadinho, não vai dar nem para perceber o desenho. Eu quero ele por causa da cor e, de qualquer forma, o ovinho lembra o corpinho dele. Eu cortei uma tira e aí eu vou dobrar deste jeito aqui. Vou dobrar primeiro essa beiradinha assim, ó. Opa, contrário. E eu vou costurar fechando como um tubo. Vou abaixar a agulha. Eu uso a Singer Confidence, que eu gosto bastante. E aí eu vou passar uma costurinha aqui com o pé de máquina. Eu cortei com 5,5 centímetros. E vou passar a costurinha. Cortei com 5,5 de largura. E o comprimento ainda não tenho certeza, porque ainda vou testar lá qual será o comprimento do braço e perna. Por isso que eu não falei ainda. Cortei uma tira longa e vou fechar como um tubo. E aí depois eu vou ver quanto que eu vou usar em cada braço e perna do bonequinho. Antes de virar, eu vou cortar o excesso. Cortar assim, ó, rente. Tomando cuidado para não cortar a costura, claro. Para virar do lado direito, eu faço assim, eu coloco um fio grossinho mesmo, aqui usei o amigurumi soft, coloco a agulha grossa e dei um nozinho. Aí agora eu vou virar e vou começar a virar aqui pra dentro, desse jeito aqui, ó. Faço assim. E vou puxando. Aí, mudei de ideia de novo. Não gostei desse tubo, achei meio sem sentido. Achei que ficava mais bacana assim, mas ficou muito grandão, não gostei. Não nesse bonequinho, vou guardar para outro. E aí, resolvi fazer como se fosse só um respirador. Eu fiz o anel mágico 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. E no final, uma carreirinha somente de ponto baixíssimo. Aí, eu vou colar aqui, aqui também. Lembrando que eu faço isso, por quê? Porque tem essa partezinha aberta aqui, que é aquela parte tem o tubinho. Eu já cortei, cadê ela? Já perdi. Ah, tá aqui. Ó, cortei aquele pedacinho, tá sujo de cola. E mudei de novo aqui a minha ideia a respeito do bonequinho.
Mas eu tô mostrando isso para você ver que eu vou, assim, aqui no caso, estou criando a partir de um plastiquinho, né? Que é a tampa lá da caixa do ovo. E a partir daí eu vou testando, vou vendo o que gosto, o que não gosto. É um outro caminho para você ter ideias também para criar aí os seus bonequinhos. Então agora eu vou fazer o outro desse daqui, eu vou colocar aqui, é como se fosse um respirador. E sempre pensando de que coleção seria. Eu tenho a coleção Terras Distantes. Aí eu tô pensando que esse aqui poderia ser Galáxias Distantes ou planetas distantes, universos distantes, mas vou ficar com Galáxias Distantes. E sempre pensando assim, né, que nem aqui a mão gordinha, para que serve o buraquinho. Aqui tem, ele acende, né, coloquei o LED. E assim, eu vou criando a partir, neste caso, né, especificamente neste caso, estou desenvolvendo o projeto a partir de um elemento que já existe, que no caso aqui é esse plastiquinho da embalagem. Vou aproveitar aqui e explicar como eu faço a troca de cor. Fiz anel mágico, 6 pontos baixos, só puxei o fiozinho, depois fiz o aumento de todos os pontos, né? Só puxei o fiozinho. Vou colocar o fio aqui na agulha de acabamento. E agora é o seguinte, ó. Eu conto 1, 2 para frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Volto aqui no último ponto crochetado. Passo pela alcinha da frente de cima para baixo. E depois passo por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei, de frente para trás. Quando eu faço isso, eu repito o ponto e agora eu amarro com o fio do anel mágico. Certifique-se de que o fio do anel mágico que você tenha fechado direitinho o anel. E corto rente. Então, primeira etapa para troca de cor, eu faço isso. Esse cinza é a cor 8464. Agora estou com a cor 7096, que eu vou fazer o ponto baixíssimo ao redor. Neste caso, eu vou pegar em qualquer lugar, vou passar por baixo das duas alcinhas e vou dar um pontinho. Isso não é um ponto, é só o começo do trabalho. E agora farei os pontos baixíssimos, pegando pelas duas alcinhas e deixo ele meio frouxinho, tá? Não vou deixar muito apertado não, senão ele fecha demais. E dou toda a volta. E conto, né? 12, ó. 12 é onde eu comecei, tá vendo? Onde eu dei o nozinho, ali não era ponto. Aí fica assim. Agora, puxo a argolinha e faço como eu fiz no olho também, quando você for fazer o seu olhinho, trocar a cor. Só a diferença é que aqui eu usei baixíssimo, né? Eu vou contar, ó, 1, 2. Aqui não, aqui é o nozinho, tá? Ó, aqui é o nozinho. Então, eu vou contar 1, 2. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Passo a agulha pela frente da alcinha, do último ponto crochetado. E agora, passo por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei.
Pronto. Eu faço o acabamento nas duas cores. E aí aqui não fica degrau. Me certifico de que o anel mágico tá bem fechado, né? Tá fechadinho, já amarrei. E aí agora eu vou amarrar essas duas pontas também e cortar rente. Assim eu tenho os dois respiradores que eu troquei. Ao invés de tubo de respiração, troquei por respiradores agora. Você pode usar isto, como eu tinha feito antes, só que achei muita coisa, não gostei. Pode ser os dois, mas eu achei que ficou parecendo chifre de bode, também não gostei. Aí agora fiz assim, menorzinho. Esse já era um plano B. Quando eu tava fazendo, já fiquei pensando que se não gostasse dos tubos de respiração, eu pensaria em fazer somente isso como um detalhe mesmo aqui do bonequinho. Também foi uma outra ideia. Aí aqui é a mesma coisa, eu vou passar cola de novo, eu vou colar e depois eu costuro. Mas colo, deixo secar um pouquinho, endurecer a cola, depois eu costuro. Ó, cortei o tubinho de tecido com 25 centímetros. É um primeiro teste que estou fazendo. Por que 25? O dobro do que tá aqui. Coloquei o fio desse jeito, ó, mantive o nozinho aqui no cordão de São Francisco. Passei desse jeito aqui. E vamos ver se assim eu consigo passar esse tubo aqui pelo cordão de São Francisco. Qual que é a ideia? Que esse tecido fique todo enrugadinho aqui no braço. Eu já fiz um bonequinho assim, ficou bem legal. Daqui a pouco ele vai ser publicado, a qualquer momento, espero. Foi um projeto que eu fiz para a empresa que eu trabalho. E eu gostei do resultado, achei que ficou bem bonitinho. Ao invés de deixar só o cordão de São Francisco, colocar o tecidinho desse jeito aqui, ó. Aí o braço dele fica assim todo enrugadinho. Tomando cuidado, né? Pra não deixar... Tem que deixar os dois braços iguais. Eu vou ver se essa quantidade de tecido é suficiente. Mas a princípio tem 25 centímetros de tecido. E eu fiz ele com 5,5. Eu acho que é muito tecido. Vamos ver. Vou puxar um pouco mais. E vou colocar a mão aqui. Ó, essa é a ideia. Ele fica com o bracinho todo enrugado e a mãozinha de crochê no final. E aqui, ó, dobra pra dentro pra dar acabamento, tá? Porque como eu fiz um tubinho inteiro e depois cortei. Acho que pode ser um pouco menos, né? Vou fazer um pouco menos, ó. Eu vou cortar um pouquinho, acho que até aqui vai ficar bonitinho esse braço. Acho que tá muito comprido. Mas essa é a ideia. Aqui, ao final, decidi cortar ao meio o tecido, que tinha 25 centímetros. E agora ele ficou com... Ó, 12,5 centímetros. Introduzi aqui no braço com o nozinho está aqui dentro da mão, já fechei o anel mágico. Assim, eu finalizo a parte 1 deste vídeo e no próximo ensinarei a mãozinha, como é que eu fiz e como eu farei o pé. Espero que tenha gostado desse vídeo, me acompanhe aqui. Toda semana tem um vídeo novo e esta foi a parte 1 aqui do meu alienígena. Me aguarde aqui para ver a parte 2 também. Beijo!